Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Queria só deixar um detalhe para quem não me conhece bem. É que a gente escreve os livros, mas não recebe nada por eles, certo? São trabalhos que nós fazemos, como as palestras, aquilo é a linguagem escrita, isto é a linguagem oral. Também a gente não recebe nada pelas palestras. A gente paga para vir, gasta gasolina, certo? Ficou claro? Então nós vamos apresentar um tema que para mim é muito interessante, porque fala da história natural da vida na Terra. Começa por aí. Como é que a gente consegue compreender a maternidade hoje, que é um sentimento que se calhar está mais próximo de Deus do que qualquer outro, não é? Como é que nós podemos pensar nisso na nossa espécie sem procurar de alguma forma perceber como é que isso se constituiu? Porque isso não pode aparecer assim, não é? Pronto. É algo que se constrói e que evolui. E é basicamente assim que vamos começar o tema de hoje, não é? Dizem os amigos espirituais, normalmente, que todos nós, encarnados, desencarnados, sem exceção, respiramos no amor de Deus, mesmo sem sabermos. Às vezes, com o nosso livre-arbítrio, sobretudo quando ainda não sabemos lidar bem com as leis da natureza que regem a nossa evolução, não é? Multimilenar, a gente, com o nosso livre-arbítrio, complica um bocado os nossos passos. Mas, se podemos complicar, também podemos aprender a descomplicar, não é? Portanto, temos todas as razões para ter esperança, não acham? Então é assim, num conceito muito amplo de maternidade, nós somos levados a pensar no planeta Terra, não é? A Terra é nossa mãe, num sentido amplo. É a casa da diversidade da vida. Oferece-nos recursos vitais, o oxigênio, a água pura, abriga-nos, não é? Há tanto tempo. É hospital, cura-nos das doenças da alma, não é? É escola onde aprendemos tanto e ainda tanto temos para aprender. Mas se quisermos ir restringindo o conceito de maternidade, nós podemos tirar alguns desenhos da natureza, das espécies que conhecemos hoje, para tentar perceber como é que isso vai começando a tomar forma. Podemos falar assim. Então é importante que a gente perceba que, como seres espirituais ou como espécie material, nós somos seres de milhões de anos, não é? Há cerca de 550 milhões de anos, dizem os paleontólogos, que houve uma grande explosão na diversidade da vida, não é? Só muitos milhões de anos depois é que surgiram os dinossauros e há meio milhão de anos terá surgido a nossa espécie, mais ou menos, sem grande rigor, não é? Os neandertais coexistiram com a nossa espécie e outros, na Naledi e outros, não é? Portanto, estão a ver que esta espécie, que é o nosso momento evolutivo, é muito recente. Aqueles círculos vermelhos são alturas em que houve grandes cataclismos e houve uma mortandade enorme de muitas espécies. Mas assim que houve nichos ecológicos, as espécies começaram a aparecer. Novas espécies, a adaptar-se ao meio isso. E isto tem muito a ver com a questão da maternidade, não é? Naquele processo de milhões de anos, fala-se dos répteis mamalianos. Basicamente, sabem aqueles peixinhos da Ásia com os olhos bugalhudos que andam aos saltinhos, que saem da água e andam aos saltinhos com a barbatana e defendem o território na lama uns dos outros e tal, por causa das fêmeas. Então, já viram isso nos documentários da natureza. Os biólogos dizem que esse é um exemplo de como surgiram os primeiros anfíbios, salamandras, tritões, rãs, sapos, não é? Mas depois, à medida que mais se afastavam da água, os sapos, por exemplo, as salamandras, tinham um problema. A pele é permeável e desidratavam, perdiam água. Então a pele, através de muita adaptação ao meio, começou a tornar-se impermeável. Surgiram os répteis. Os répteis são muito importantes na evolução por isso. Derivaram para as aves, não é? E para os répteis mamalianos. São nossos antecessores. Estão a ver? Primeiro eram ovíparos. O que é que fazem os ovíparos? Põem ovos e vão-se embora. Ainda temos hoje répteis que põem ovos e dão à sola. Há outros répteis que tomam conta dos ovos, como os crocodilos, por exemplo. Não é? Tomam conta do ninho, quando ouvem eles eclodir ainda debaixo da areia, a mãe vai lá desenterrá-los, leva-os na boca para a água. Não é? Um cuidado maternal. Então nós vemos vários
cuidados maternais mesmo entre os ovíparos. Quando chegamos aos ovivíparos e depois aos vivos, os ovos não são postos fora, eclodem dentro do ventre da mãe, não é? Portanto, já não precisa de cuidar da postura dos ovos, mas pode cuidar das crias, ou não. Há espécies que não cuidam das crias e há espécies que cuidam das crias. As que cuidam das crias têm um nível maior ou menor de cuidado maternal. Maior. A gente já começa a ver aqui uma série de estratificações, não é? E sabem que nós ainda temos hoje espécies de mamíferos, não é novidade para ninguém, penso eu, que põem ovos. Certo? Ovíparos. O ornitorrinco, na Austrália, é aquático. E a equidna, que não é aquática. Por exemplo, são dois exemplos. Põem os ovos, são mamíferos arcaicos, estão mais próximos na evolução dos répteis mamalianos. Isto é interessante, não é? Estão a ver, portanto, que eles põem ovos, mas por acaso não sei dizer se eles cuidam das crias ou não. Mas que põem ovos, põem. A gente também não pode saber tudo. Então, é isto que estávamos a dizer, em síntese, não é? Mas às vezes a natureza arranja outras soluções. Normalmente são as mães, as progenitoras, que cuidam da descendência, seja através de ovos, seja através de crias que nascem, não é? Mas às vezes são os pais. É o caso dos cavalos marinhos, não é? Tem a bolsinha, as fêmeas metem para lá os ovos, ele fertiliza os ovos e anda ali com os ovos até eclodirem. E depois saem as miniaturas dos cavalos marinhos que dispersam. Pronto, o sapo parteiro, nós temos duas espécies aqui em Portugal, uma do norte, outra do centro, coexistem as duas espécies, e outra do sul. Aqui nós temos são animais da noite, não é? Em que quando a fêmea põe os ovos, o macho ajeita com as patas traseiras os ovinhos no dorso, o macho é o pai. Depois aquilo fica com uma massa gelatinosa que deve ter propriedades antibióticas, isso de proteção dos ovos, e só quando os ovos eclodem é que ele vai para um charco com água e deixa lá para os girinos fazerem essa parte do ciclo de vida deles. Depois há as metamorfoses disso. Mas as aves também têm destas coisas. Há inclusive uma espécie de pinguim que faz isso, é o pai que cuida das crias. Ali aquela galinha d'água africana, o pai tem o território dele, faz o ninho, as fêmeas vêm, põem ovos, vem fêmea, põe ovos, ele fica cheio de ovos e é ele que choca os ovos e depois cuida das crias. Sabem que nestes casos são os chamados pães, são os pais que são mães, não é? Funcionam como mães. Isto a gente não pode deixar tudo para as virtudes do sexo feminino, não é? Também temos que chamar a brasa à nossa sardinha. Mas estamos a falar dos animais e as plantas. São seres vivos, não é? Sabem que o Darwin, em 1880, ele foi contemporâneo de Allan Kardec, como sabem, ele escreveu várias obras, uma delas é menos conhecida do que aquela que mais se conhece, sobre a origem das espécies, em que se chama O Poder do Movimento nas Plantas, onde ele defende a teoria de que as plantas, as árvores, por exemplo, têm o que equivalente ao nosso cérebro está nas raízes. Isso quer dizer que se eu fosse uma árvore, na hipótese do Darwin, estava com a cabeça para baixo na terra e as pernas para o ar, já ia dizer patas para o ar, mas não é o caso, não é? Pronto. O que é interessante, não sei se alguém acreditou, ele tinha muito prestígio como um cientista sobredotado, não é? Mas não sei se alguém acreditou nisso. Recentemente, em vários países, inclusive na Alemanha, Peter Bollemann, por exemplo, na floresta de Hummel, na Alemanha, ele defende que as árvores se entreajudam. Ele diz numa entrevista que começou por perceber que aquele tronco ali já estava cortado, diz ele que há cerca de 200 anos, provavelmente. Não tem folhas. Um tronco sem folhas não consegue usar a energia do sol para produzir açúcar através da fotossíntese, não é? Portanto, não tem como se alimentar por esse elemento essencial também. Então, como é que ele se mantinha vivo, as células se mantinham vivas sem ter folhas? Só havia uma hipótese. Era a entreajuda das outras árvores do bosque. Passavam os nutrientes pelas raízes, não é? Então, as raízes, através de vários estudos, sabe-se que têm processos elétricos, um bocado como os neurónios, não é? Salvaguardando as devidas distâncias. Portanto, não é caso único. Se forem aos TED Talks da internet, do oráculo, como diz a Lígia do Google,
encontram esta professora Suzanne Simard, que é canadiana, da Universidade de British Columbia, que fez várias experiências e faz várias experiências muito interessantes e conclusivas sobre estes assuntos. Então ela diz que as árvores trocam mensagens entre si pelas raízes, não é? Associam-se a fungos, as micorrizas. Há fungos que são vantajosos para a evolução. E ela diz que comunicam entre si e que existe inclusive o conceito de árvore-mãe, em que a mãe, não é, com boa saúde, ajuda às vezes a descendência quando as sementes começam a germinar sob o seu alcance, através das raízes. O que é muito interessante. Parece que esta história da maternidade já é bem lá das plantas, não é? Antes da gente pensar sequer nos animais. Ela usou, para perceber o trânsito de nutrientes entre as raízes, carbono radioativo, não é? Portanto, aquilo funcionava nas raízes de uma determinada árvore e de repente ia apanhar a carbono radioativo num sistema radicular, não sei onde. Mas há espécies que comunicam entre si e há espécies que não querem nada umas com as outras, certo? Mas não é preciso ser cientista nem saber o que é carbono radioativo para a gente perceber que há um cuidado maternal numa simples pera. Não acham? Se eu estiver a aborrecer, digam que eu dou um salto aí nos slides e vou para a frente. A pera é o resultado da seleção artificial que os nossos antepassados fizeram de uma árvore do carvalhal, que era o bosque nativo aqui da região, que se chama catapereiro. Não é? O catapereiro é uma pereira, tanto que funciona como enxerto em pomar, não é? Portanto tem que ser próximo, que dá umas peras pequeninas, quase como umas bolinhas assim pequeninas, em que o caroço é grande, a polpa é muito escassa. Mas se a gente não tivesse mais nada para comer, comia aquilo. Dava cabo dos doentes, se calhar. Então os nossos antepassados fizeram com as pereiras como fizeram com as macieiras e muitas outras coisas. Começaram a ver os catapereiros que tinham mais um bocadinho de polpa que os outros e começaram a levá-los, a plantá-los. E depois, entre os que plantavam, aqueles que tinham mais um bocadinho de polpa que os outros eram os que se plantavam e não se comiam, certo? Que é para a genética começar a dar polpas maiores. É daí que vem a fruta toda que a gente conhece. Então, essa polpa que o catapereiro dá no seu fruto é para que um veado, um javali, uma ave que coma o fruto para se alimentar, é o pagamento para que leve a semente para ela nascer num lugar ao sol, não ficar ensombrado pelas folhas das outras árvores, não é? Porque elas precisam de sol e de umidade. Então nós vemos o cuidado maternal até numa pera que a gente come. Não acham interessante? Depois nós vemos segmentos que se mantêm ao longo da evolução entre muitas espécies. Esta professora da Universidade de Winnipeg, do Canadá, Susan Lingle, fez uma experiência em que foi para uma pradaria onde havia uma espécie de veado lá no Canadá. E meteu gravadores alto-falantes escondidos, posto à distância, e deixou o som de crias dessa espécie de veado a aparecer de vez em quando. E foram-se esconder atrás do muro, não, que lá não há muros, mas atrás da moita. E então, de repente, começa a aparecer uma fêmea de veado. A ver onde é que vinha o som, de repente aparece outra onde é que vinha o som. E estão lá perto, mas não vêm cria nenhuma, caramba. Mas não desarmam. Alguma cria precisa de ajuda, não é? Pronto, isso era de esperar, não é? Mas eles fizeram isso também com o esquilo terrestre, sabem? As marmotas, aqui não há. Mas há lá no Canadá e acho que no Brasil também. Aqueles esquilos que fazem luras na terra, não é? Meteu o som de crias de esquilo terrestre. E as fêmeas de veado tinham o mesmo comportamento. Meteu de leão marinho, otária, crias a fazerem o mesmo som e as fêmeas apareciam também. Isto já é esquisito, não é? E meteram de bebê humano. E elas também apareciam. Que coisa esquisita, não é? Quer dizer que houve um segmento associado à maternidade, possivelmente de origem genética, que se manteve conservado, dada a sua importância na evolução, não é? E depois há coisas que a gente, então, fica completamente perplexo. Uma leoa que perdeu crias recentemente, de repente,
dá-lhe para adotar uma cria de antílope. Aquilo é uma presa, o instinto é para comer, não é? Defendeu-a de outros, do resto do bando, de machos até, corpulentos. Aguentou, acho que 3, 4 dias, depois não se podia afastar muito dela, porque senão os outros comiam, não é? Mas a sede venceu-a, distanciou-se um bocadinho, o resto do bando comeu tudo e pôs ordem no assunto, não é? Porque a cria também não conseguia mamar, não é? Não conseguia alimentar-se com ela. Há um leopardo fêmea no Botsuana, que até tem nome, Legadema, lá dos documentaristas, em 2006, que adotou uma cria de babuíno, também nas mesmas circunstâncias. O segmento da maternidade vence o instinto da predação, embora esta só tenha durado uma noite, não é? No dia seguinte as coisas voltaram ao sítio. O que nos diz o quê? Que o sentimento de maternidade é um sentimento tão forte e tão construído e mantido na evolução das espécies que realmente é precioso, não é? E no ser humano cá está ela também, não é? Mais sedimentado. É talvez dos exemplos de amor incondicional que nós mais conhecemos, mais autêntico, penso, dentro do meu conhecimento, não é? Nós temos uma infância longa, muito mais longa que a maior parte dos animais, com acompanhamento materno, e às vezes até vemos filhos de 40 e tal anos em que parece que as mães os tratam como se tivessem 10. Vamos lá ver, também não pode ser assim, não é? E, curiosamente, a gente percebe que também continua na vida espiritual. Uma vez li uma teoria de origem materialista que achei interessante, daquela malta que reduz tudo ao ADN, não é? À molécula da hereditariedade, em que eles dizem que, por exemplo, os pais gostam muito dos filhos porque o ADN é mais próximo. Então é uma forma da molécula egoísta do ADN estar a cuidar de si, da sua replicação, do seu sonho de eternidade, digamos assim. Os irmãos também, mas já não é tão próximo. Os avós também, mas também já não é tão próximo. E os tios, então, muito menos. E os primos, muito menos, e por aí fora, não é? Portanto, eles acham que a questão do afeto numa família terá a ver com a similaridade do ADN. Mas isto, teoricamente, até poderia fazer sentido, mas a gente percebe que há testemunhos muito autênticos de gente que adota filhos que é como se tivessem nascido deles. São aos molhos. Portanto, aí já não é o ADN. E depois a gente vê também que, às vezes, quando se ajuda nas reuniões mediúnicas, quem os amigos espirituais trazem, de repente aparece uma mãe no final do esclarecimento para conduzir o filho. Com o mesmo amor e o mesmo encantamento do filho surpreendidíssimo por ver a mãe e da mãe por finalmente conseguir ser vista e ouvida pelo filho, não é? E ali o ADN já ficou no corpo físico, não é? Isto não é para levarem a sério, porque é só uma opinião pessoal. Mas dá-me a sensação, para perceber melhor isto, que o ADN vai-nos estruturando linhas de força, pulsões, comportamentos, não é? E a gente vai começando a acompanhar essas tendências, vida após vida, mesmo no horizonte tão dilatado, tão espaçado, que é o da evolução das espécies, não é? Mas a gente vai repetindo comportamentos e vai consolidando. Assim como na horta, não é? A gente mete o feijão. Sabem que o feijão só chegou cá depois dos descobrimentos. É americano, não é? Portanto, só chegou cá depois dos descobrimentos. Antes era as ervilhas, também tem muita proteína vegetal. E a fava, isso é de cá. Mas o feijão veio e a gente gosta muito de feijão. Então, mete na horta a estaca. Há uns que têm estacas mais tortas, outros estacas mais direitas. E o feijão começa a subir por ali e é a estaca que define por onde vai a planta, não é? É um bocado aquele desenho ali que, sabem, é o imã de barra. Se a gente pegar num papel, meter um imã de barra de baixo e mete limalha de ferro sobre o papel, tira o excedente e fica com o desenho. Vê as linhas de força do campo magnético, do ímã, não é? Eu não sei se o ADN também não nos manda assim umas linhas de conduta, não é? O que valoriza muito mais as vidas sucessivas, porque a gente sem elas não consolida tanto, não é? A repetição de experiências positivas. Bem, eu acho que isto é assim, mas um dia de tirar temas para saber se é ou se não é.
Há mães que viram os seus filhos partir. É um paradoxo, não é? Com um afeto tão grande, isto é uma dor bastante significativa. E o que é possível dizer, não é? Se é que as palavras ajudam. É muito importante nestas circunstâncias atenuar a dor. Porquê? Porque a dor prejudica em excesso a própria mãe e perturba quem parte. A gente gosta muito de alguém que fica cá e vamos para o plano espiritual e até nos desenrascamos, vamos ser assim. Mas a gente fica preocupado, olha para ali a chorar, eu até estou bem, não é? Como é que eu vou ficar bem? Sempre a carpir, a chorar, a fotografia no quarto, não é? Não dá. Isso é normal, não é a crítica que estou a fazer. Mas quem parte não gosta, não fica bem ao ver isso, não é? Tem essa dificuldade. Perceber que a vida continua mesmo. Não é uma questão de opinião, são os factos que o dizem. Não ficar à espera de ter ouvido mediúnico, ou seja, ter um médium que traga a mensagem do filho, porque o mais certo, se procurar essa situação, é ter uma mistificação, não é? Tudo acontece no tempo certo, de forma espontânea. Aguardar pelo reencontro. Nós somos seres com milhões de anos. Milhões, não é milhares, é milhões de anos, não é? Paletas de milhões de anos. 100 anos não é nada. Jesus ainda no outro dia passou aqui 2000 anos. É pouco tempo. Nas idades geológicas do planeta Terra, isto não é nada. Eu ainda no outro dia andava a aprender a andar. Já estou aqui com 61 anos, não é? Já comecei a fazer a mala e tudo. Aguardar pelo reencontro, não é? E favorecer sempre o amor condicional, reparti-lo pelo nosso semelhante, não é? Há um livro muito interessante que para mim é sempre uma referência, que não é o único, há mais, que é Jovens no Além, de Francisco Cândido Xavier, em que há vários jovens que partiram por acidente, por várias razões, incêndios, não é? Como o Joselma, de São Paulo, que a Lígia conhece, eu não conheço, mas é famoso porque há uma jovem que morreu lá no incêndio, desencarnou, e é uma das jovens que está neste livro que vem dizer como é que foi aquilo, não é? Como é que foi o acidente e a entrada no mundo espiritual. Muitos deles são trazidos por parentes que estão bem no plano espiritual, avós e outros, que os vêm ajudar a trazer a mensagem. Nesta fase, Francisco Cândido Xavier, que tinha uma mediunidade de facto impressionante, e era um homem ainda mais impressionante do que a mediunidade dele, ele já estava reformado da sua profissão e era procurado por muita gente. E juntavam-se diariamente, diz nos jornais, centenas de pessoas para ver se podiam falar com ele uma palavra. Outros, como sabiam que já tinha havido mensagens dos filhos para os próprios filhos deles, não é? Mas é evidente que só uma minoria, o tempo é escasso diante de tanta gente, e só aqueles que fossem indicados como sendo mensagens construtivas, que ajudassem, nem tudo ajuda, não é? É que vinham manifestar-se. E é, de facto, um dos testemunhos da imortalidade. Imaginem um homem já reformado, não é? Há largos anos, a falar com a linguagem típica de um jovem adolescente, a psicografar, não é? Com uma linguagem que não lhe é normal. A falar de parentes que às vezes nem os pais que lá estavam se lembravam bem quem eram, com os diminutivos, os linguajares, tudo. É impressionante. Portanto, nem todos conseguimos ter mensagens dos nossos familiares, e nós, quando estudamos Espiritismo desde jovens, eu comecei com 16 anos, percebi que era a sério. Ei lá, isto interessa, não é? Era a sério, vai por aí fora. Nunca andamos à procura de mensagens do pai, da mãe, de ninguém, do tio. Não andamos, nem do guia. Eu nem sei quem é o meu guia, sei uma ideia vaga, muito vaga, mas nem sei o nome. Nem é preciso porque eu conheço, não é? Portanto, estão a ver, a gente não procura essas informações, mas às vezes elas caem-nos aos pés quando a gente menos espera, não é? Então, e outras vezes o que é mais normal, em vez de serem os filhos a partir primeiro, são as mães que acabam por partir, não é? São as leis da vida, é normal, não é? E a gente adapta-se, e o importante é
autoeducar-nos para ter um pensamento construtivo, não é? Um pensamento saudável. E normalmente, como dizia, não há trocas de mensagens, não é? Mas, em alguns casos, ocorre. Eu relato no livro, por ser sério, não é? A experiência com a minha mãe, porque ela, quando desencarnou, foi numa madrugada em que eu senti um ambiente muito leve na sala e senti que estava a ser levada por uma equipa que nem era habitual de espíritos benfeitores. E pronto, e pensei, vão levá-la, ela vai despertar no plano espiritual em alguma instituição, não é? Com cuidado, a seu tempo, e vão explicar o que se passou e está tudo bem. Portanto, está bem encaminhado, tudo tranquilo. E tirei daí a ideia. Mas na altura eu estava a fazer uma formação sobre de espiritismo numa associação e já estávamos a entrar numa parte prática. E então, eu queria saber como é que eles trabalhavam na reunião mediúnica para ver se aquilo se podia simplificar, mas a dada altura eu achei que eles estavam a complicar um bocado aquilo, então naquela noite, portanto, que foi a minha mãe desencarnou em novembro, estão a ver 2 meses depois, 28 de janeiro de 2014, eu vou atender quem os amigos espirituais trouxerem, estava à espera de que fosse alguém conhecido ou não, para explicar que pode ser feito mais simples, não é? E de repente eu faço o esclarecimento. A gente, quando atende as entidades espirituais, está numa posição afetiva de como se estivesse a atender um filho, uma filha, a mãe, o pai, não é? Alguém, é o mesmo sentido, o mesmo sentimento que se tem, universalizado. E a posição em que a entidade no médium começa a manifestação, mas há muita gente que desencarna com aquelas características, afastei da ideia. E a gente vai e tal. Foi um caso em que nem sequer disse no fim que já estava desencarnada. Disse que conseguiu ver um médico ali ao lado, um amigo espiritual, e que estava a convidá-la para uma consulta e que vinha já. Então lá foi. E perguntei-lhe o nome e tal, nem sempre se pergunta, a Júlia. Minha mãe também se chamava Júlia e tal. E havia coisas que me pareciam que podia ser ela, mas se calhar era uma sintomatologia como acontece com tanta gente, não é? E não me interessava, de alguma forma, estar a criar ali uma situação particular que seria um péssimo exemplo, não é? Portanto, e as coisas passaram. Nessa altura, acabei, passados uns meses, por publicar um livro também pela Federação, relacionado com a mediunidade, e sem qualquer intenção, quando o livro está publicado, começo a ler essa mensagem, esse esclarecimento, é um dos primeiros casos práticos que está lá. Não foi intencional, e aquilo volta-me à cabeça. Eu pensei, se era a minha mãe, ela conhecia-me. A partir daí não conheceu, não é? Não, passa à frente. Foi o primeiro caso da noite, creio eu. Depois veio outro e as coisas varrem-se. Eu ponho-me a ler, características, até uma forma de linguajar, quando tinha problemas de se pronunciar. A minha mãe também falava assim. Não sei o que mais, não é? E vai daquilo. Passados talvez meio ano, um ano, não sei precisar. No final da reunião falo com um médium, ficava um bocadinho a conversar com um médium que tinha recebido o trânsito. E eu disse, Joaquim, eu acho que aquele primeiro caso, aquilo era a minha mãe, ela não me conheceu, mas era a minha mãe. E ele, tem graça a falar nisso. Aqui há uns tempos houve uma senhora que se manifestou por mim e eu tinha a ideia que era a mãe de Jorge, ele nunca a conheceu, nunca a viu. Que era a mãe de Jorge, mas Jorge não disse nada, eu também não disse nada. Então é engraçado, no livro eu foco os itens, são uns 10 itens talvez, em que aquilo era como a minha mãe estava na fase próxima da terminal. Aquelas características e coisas normais. O médium nunca falou com ela, nem eu estava a pensar na minha mãe. Então vejam, ela recebeu, os amigos espirituais devem a ter trazido, não era nada do que eu pensava, ir para uma instituição espiritual, despertar lá e não sei o que mais. Se calhar é assim para muita gente, mas cada caso é um caso. Trouxeram-na para o choque anímico, não é? Quando o médium é envolvido pela entidade comunicante, sente a psicosfera dela, não é? Da entidade comunicante, se está ansioso, se não está, o tipo de personalidade, sente esse envolvimento, mas a entidade comunicante também sente a atmosfera do médium, os sentimentos próprios do médium, os pensamentos. É o chamado choque anímico, que é muito positivo para eles saírem do charco emocional em que se encontram, não é? Que é terapêutico também.
Então vejam, 2013, 2014, em 2017 cheguei ao trabalho de manhã e liga-me um amigo que mora para aí a 260 km de mim, que também tinham, na altura, a reunião mediúnica na mesma terça-feira à noite como nós aqui tínhamos. 30 de maio de 2017. Diz, Jorge, eu não sei se isto faz qualquer sentido, mas ontem, no final da reunião mediúnica, a Dona Fátima, que é uma senhora que eu conheço tão bem que se a vi na rua, ela vai achar que eu sou mal criado porque eu não sei bem quem é, não sei reconhecê-la, portanto, muito poucas vezes a vi. Das Caldas da Rainha, uma professora reformada, que disse que passou uma senhora assim e assado, e ela que se chamava Júlia. O Lucas associou por ser Júlia à minha mãe, e pela descrição, cor de cabelo, etc. E ela está aqui de passagem com um sorriso. E o Dr. Osório também. Tu sabes, isto do Dr. Osório faz algum sentido? E bateu-me logo na cabeça. Isto, portanto, foi em 2017, é na década de 1980, quando eu era jovem e tinha cabelo preto. Ainda não trabalhava, era estudante. A minha mãe chegava do trabalho, trabalhou no Instituto de Oncologia do Porto, e ela fazia uma catarse emocional a dizer mal do administrador principal do Instituto, que era o Dr. Osório, na altura, que foi um homem importante no crescimento do Instituto de Oncologia no Porto, não é? E ele deve ser da CIA, nunca mais o correm de lá para fora. Disse o Dr. Osório. E eu já estava farto da repetição da conversa naquela altura, eu lembro. Os meus filhos não sabem, a minha mulher não sabe, ninguém sabe disto. E eu nunca mais me lembraria se não fosse esta cena do Dr. Osório no recado da Dona Fátima, da tal professora reformada. Mas ela inseriu, não é o Osório, é o Dr. Osório, certo? Ela referiu isto porque, quer dizer, ela era muito, vencia barreiras para fazer o que queria, não é? Ele devia contrariá-la. E ela, mesmo sabendo que pudesse ter razão, ficava fula. Dizia, nunca mais o correm lá para fora. E então ela meteu isto para dizer que era mesmo ela. Não é? Estes detalhes de identificação. Às vezes não há detalhes de identificação e são, mas outras vezes também não são. Então é assim, a gente tem que ir com calma, não é? Mas isto é interessante e fica explicado no livro. Então é assim, as reuniões mediúnicas sabem que são reuniões que muitas associações têm, é daquelas coisas que se não se faz bem, mais vale não ter, é mesmo assim, não há meias medidas. Mas se fizer bem, mesmo sendo muito imperfeitos, mas seguindo disciplina, com conhecimento de causa, cada um sabendo bem o que tem que fazer, as coisas são interessantes. E os amigos espirituais usam esse processo para trazer aqueles que estão em condições já de aceitar, de fixar ajuda, não é? Para que a gente perceba como é fácil a gente distrair-se e demorar mais tempo a ser útil na vida espiritual, não é? A ser feliz na vida espiritual. Basicamente é isso. Os amigos espirituais, há uma equipa espiritual que assegura o êxito da reunião, é quem administra, tem médicos, enfermeiros, auxiliares, tem gente muito... e seguranças também, etc., não é? E a gente nunca sabe o que é que vai... que caso vem trazer no médium, não é? Então a gente faz uma formação anterior e com muito carinho, muita paciência, a gente começa a conversa e ajuda-os a ter emoções positivas, porque aí as suas percepções vão se ampliar e eles vão começar a ver como é que está o ambiente. Basicamente é isso. Então vejam sobre a maternidade e o sexo feminino. Trago-vos aqui uma casuística mais recente. Isto foi tudo antes da pandemia, não é? Em que temos um médium masculino, casos recebidos por um médium masculino e um médium feminino. E estão a ver que naquele período de tempo nós temos 37 casos no somatório dos dois para 5 femininos, espíritos de perfil feminino, estão a ver, são os cor-de-rosa. Há sempre uma preponderância muito grande de espíritos necessitados de auxílio do sexo masculino, não é? Também se diz que o espírito não tem sexo, não é? No livro dos espíritos diz isso. Então é como é. O Jorge vem para aqui dizer asneiras. Estamos a o sexo. É um bocado como aquele candeeiro ali com o abajur. A sexualidade é a luz. O abajur pode ser masculino ou feminino, que é a morfologia sexual, certo?
Mas a gente desencarna e somos os mesmos, é uma continuidade. Só que em vez de termos corpo material, temos corpo espiritual. Certo? É parecido com este, mas é mais diáfano. E então, quem foi uma senhora a vida inteira desencarna e continua a mesma pessoa. Não tem mais poderes, menos poderes, nem... é a mesma pessoa, é uma continuidade. E os homens é igual. Mas estão a ver que eles trazem-nos mais homens, possivelmente porque estatisticamente, não é difícil supor, há muitos mais homens necessitados de ajuda quando partem para a vida espiritual. Alguns já estão há uma dúzia de anos, 20, 30, 40, 50, por aí, não é? Depende dos casos. Mas será que, se nós formos só ao médium masculino, aos casos recebidos pelo médium masculino, temos os mesmos resultados? Foi isto que deu nesta amostra. Estão a ver 21 masculinos para 1 feminino naquele período de tempo. No outro, 26 para 4. 19 para 3. Estão a ver que as senhoras são umas santas. E no médium feminino, como é que isto fica? No médium feminino já há mais senhoras, não é? Mas os homens são muitos mais a precisar de ajuda. Há inclusivamente um gráfico que foi descoberto, foi extraído a partir de amostras maiores que estas, de um jovem médico chamado Álvaro, que me surpreendeu, em que ele mediu o tempo de esclarecimento dos espíritos de perfil masculino e de feminino, e os de espírito masculino são colunas muito maiores, precisam de mais tempo para perceber. Se isto se repetir noutros grupos, é de pensar melhor no assunto, não é? Então, no final do esclarecimento, a gente fez o que podia fazer por eles, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, o que for, depende. Quem é que os vem buscar para dar continuidade ao encaminhamento deles na vida espiritual? A equipa espiritual, nestes casos, estão a ver, 167 casos. Já é uma amostra boa, 2018-2019. 144 espíritos que eles não conhecem, mas que são da equipa espiritual e os vêm receber com carinho para lhes dar seguimento no reerguimento espiritual. Mães, nesta amostra, foram 8, pais foram 2, avó, senhora, 6, avô, parece que a idade leva as coisas ao sítio. Foram 5, irmão 2, como aos pais, não é? Não quer dizer que numa outra amostra, mas não deve andar muito longe disto. Isto é interessante porquê? Porque nós percebemos que mesmo que os nossos pais ou as nossas mães não estejam nas melhores condições para nos vir dar as boas-vindas no momento certo, há sempre alguém dentro do imenso amor de Deus que está disponível para nos dar as boas-vindas com o mesmo carinho. Não é? Portanto, ninguém está desamparado desde que faça a sua parte, não é? Então, se as mães têm este amor imenso, não é? Incontrolável, às vezes, sobre os seus filhos, nós percebemos que há uma dedicação notável de cuidar, de proteger e que já vem de trás, não é? Na evolução. Mas chega uma altura em que os filhos têm a sua vida, são adultos e têm a sua própria família, têm que se mexer, não é? Ficam autónomos. E as mães, depois, o que é que vão fazer ao tempo? É um bocado como a flor e o fruto, não é? A gente gosta muito das flores, sobretudo na primavera, quando há mais flores. Mas nós não nascemos para ser flores. Nem as flores nascem para ser flores. Elas são só para ser anúncios chamativos para os insetos polinizadores virem buscar o pólen e fazerem a polinização. Sabem que se os insetos polinizadores morressem todos agora e muitos são moscas polinizadoras, votadas só a isso, a gente ia passar fome. Está estudado. Então, o fruto, no nosso caso, é a experiência de vida que a gente vem colher nesta bolsa de estudo, que é a passagem pela Terra, não é? É a colheita de sabedoria e de capacidade de amar o próximo. A flor é temporária. Por isso, quando começa o cabelo a cair, as rugas a aparecer, isso não é mau sinal. A gente está a chegar a caminho do fruto, certo? Então é muito importante nesta fase haver uma ocupação mental e física, não é? Eu não sou médico, mas a Lígia acho que tem capacidade de tolerância para tolerar o que eu vou dizer. Passa a redundância. Quando eu me reformar, eu estou preocupado.
Ainda faltam uns 5 anos, segundo lá as eletrónicas da internet. Quando eu me reformar, eu vou ter que ir para um ginásio, porque senão vou ter tendência para a gravidade me encostar numa cadeira e eu depois faço da vontade, me sentar. E passo muito tempo sentado. O que é que acontece? A minha bomba não vai ter exercício físico e estas áreas cá do cérebro, os neurónios cá para cima, o oxigênio não vai conseguir chegar a todo lado. Então começam a haver, ao longo do tempo, alguns micro-AVCs. E estas células começam a morrer cá dentro. E de repente eu começo a perder a memória. O que é que eu fiz há bocado? Já não me lembro, já te disse isto. Então a gente vai para o ginásio, não é? E põe a bomba a funcionar e o oxigênio vai lá para as células e tal. Eu acho que isto é um bom plano, não achas, Lígia? Eu acho que faz sentido. Pronto. Mas física e mentalmente. Continuar a ser útil, não é? A ter a alegria de ajudar os outros. São processos de autoeducação, não é? Que a gente tem que fazer aqui e continuar a fazer após a vida material. Então, para terminar, Jesus, a dada altura, conhecem com certeza, está lá numa roda de amigos e bem alguém dizer, já não sei quem foi, ali está escrito, mas foi alguém que lhe veio dizer, olha, tua mãe e os teus irmãos andam-te a chamar ali, tens um assunto urgente. E ele aproveita e diz, mas quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Será que Jesus está a deitar abaixo a família? Olha, uma mãe tão cuidadosa, não é? Tão amorosa. E elas, quem é a minha mãe? Eis aqui, não é? Minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele aproveitou isto, obviamente, para universalizar e sairmos do egoísmo de família, não é? Do clã. Para universalizar, porque nós já tivemos muitas mães, já seremos mães e pães, mães e pães de muita gente, não é? Nas vidas sucessivas. E a gente esquece, graças a Deus, senão ia ser confuso, não é? Então, o parentesco é importante neste exercício do afeto, vida após vida. Mas é um momento breve, não é? Mas é um momento breve que não deixa de ser importante para o nosso crescimento espiritual. Então, nós temos estas várias experiências em várias vertentes afetivas, não é? Que acabam por ter dinâmicas importantes que nós nem compreendemos no nosso psiquismo. Nós não somos só este psiquismo de superfície, como sabem, não é? Não é quem somos, o que fizemos, o que se passou hoje. Nós temos um subconsciente e um inconsciente que é o arquivo profundo das nossas experiências multimilenares, até não no cérebro do corpo físico, mas num suporte extracerebral. Então, e a gente está a aprender a caminhar daquele egoísmo, não é? Do nosso euzinho, para um amor maior, não é? O sentimento maternal e paternal são degraus nessa caminhada evolutiva. São exercícios do amor, não é? E há aqui, assim, um destaque que às vezes é atribuído, corre na internet, sobre que terá sido José Saramago, mas, pelos vistos, não terá sido, é um autor desconhecido, em que se diz que filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém. Está muito bem explicado, além de nós mesmos. De como mudar os nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é expor-se a todo tipo de dor. Principalmente de incerteza, de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. É um texto muito interessante. Então, basicamente, o que nós temos no livro, que é um livro de partilha de ideias, não é? É por isso que ele é escrito e é publicado. Tem meia dúzia de casos concretos. Nestes casos, são casos em que o áudio está perceptível e dá para transcrever tudo, sem saltos pelo meio. Às vezes há vários médiuns a falar ao mesmo tempo e não se consegue perceber tudo o que está, mas há alturas em que os registros ficam melhor. E são casos extraídos daí em que no final é a mãe que os vem buscar. E então tem aquelas situações emocionais, não é? De felicidade, etc.
e faz este percurso um bocado de tentar perceber como é que o ADN como é que este sentimento de maternidade cresce, não é? E também faz algumas interpretações de dados. Eu já o escrevi durante a pandemia, já não me lembro bem tudo o que está lá. Mas achei que era um foco que seria interessante partilhar com quem estivesse interessado em ler. Então ele é publicado pela Federação e é evidente que tem um preço de divulgação porque não é para fazer negócio nem nada disso, não é? É para a gente trocar impressões e deixar o pensamento mais organizado, porque uma coisa, agora com o vídeo nem por isso, não é? Mas a gente quando fala as coisas ouvem-se, cada um entende dentro dos seus filtros, da sua maneira e fica ali, não é? Ao passo que a escrita fica escrita. Imaginem que se Kardec não tinha escrito os livros, não é? A gente ia ficar, houve um senhor que falava com os espíritos, eu não sei como, eu não sabia muito disso. Portanto, a linguagem escrita acaba por ser interessante por causa disso também. Até tem um dia mundial aí mais para a frente, a linguagem escrita. Quero dar-vos a boa notícia de que depois deste tempo todo que perderam a olhar para mim, já têm mais um bocadinho de céu conquistado à vossa espera na vossa própria consciência. Certo? Obrigado pela paciência com que ouviram, mas acho este tema muito interessante.